Olá! Nesta aula nós vamos fazer o preenchimento da planilha PLS, planilha de levantamento de serviço que nós devemos enviar para a Caixa para que os recursos sejam liberados. Essa planilha nós vamos enviar mensalmente, de acordo com a execução da obra. Terminou ali o primeiro mês, vamos aferir ali o que foi executado e mandar essa planilha PLS para a Caixa para que seja liberados os recursos. A planilha PLS ela é plugada aqui na planilha PCI. Vou mostrar para vocês aqui na aba aqui, ó, PLS, plugada aqui na planilha PCI. E é através dela que a Caixa vai saber o que foi executado na obra e ligada aqui ao cronograma que nós elaboramos aqui na planilha PCI. Nesse cronograma aqui, nessa planilha, está dizendo que eu vou executar 10% dos meus serviços no primeiro mês. Então, se no primeiro mês eu atingir esse percentual aqui, eu vou fazer a aferição através de um relatório fotográfico e mandar para a Caixa. Estando tudo ok, a Caixa vai liberar os recursos. Ou na conta do cliente, se você for um prestador de serviço, ou na sua conta, se você está tomando um crédito em seu nome. Vamos ver como que funciona aqui a planilha PLS. Aqui logo no início aqui, quando você clica aqui na aba PLS, temos algumas informações importantes que precisam ser seguidas para que o documento seja validado pela Caixa. Então aqui vamos descendo aqui. Aqui tem o cabeçalho aqui que já vem, ele já puxa as informações lá da planilha PCI. Tá? Aqui é onde é a planilha PLS em si. Nós vamos fazer a aferição aqui. Aqui nós temos as datas, vou colocar aqui a data de início de contrato. Data que foi assinado o contrato. E a data de previsão de término do contrato. Esse contrato aqui ele tem 8 parcelas, 8 meses de execução. Aqui quando eu coloco a data de início e a data prevista para término, já aparece aqui o número de etapas previstas, tá? Vou colocar aqui a data de levantamento. Essa data de levantamento aqui vai ser um mês após a assinatura do contrato. Vou informar aqui. Já aparece aqui a etapa prevista para o cronograma físico-financeiro, uma etapa. Eu vou colocar aqui as informações aqui que pede aqui. Nós precisamos inserir essas informações aqui para que o documento seja aceito pela Caixa. A obra está sendo executada observando as condições mínimas? Sim, é o mínimo, né, pessoal? A placa adesivo da Caixa está fixada na obra? Sim, você precisa ter essa placa fixada na obra. E quando eu coloco aqui que está fixada na obra, aparece uma mensagem seguinte: o adesivo afixado deverá aparecer em ao menos uma das fotos do relatório fotográfico. Então, eu preciso comprovar isso aqui através de fotos. O alvará é validado? Sim, o alvará é validado. Vou colocar aqui uma data de emissão do alvará. Data de vigência do alvará. De acordo com o documento do alvará, essas informações que você vai pegar lá no seu alvará, não pode ter divergência, porque você vai precisar enviar também o alvará para a Caixa, né? Então precisa ser a mesma data que está lá no alvará, você vai informar aqui. Os projetos e especificações técnicas estão sendo cumpridos? Vamos informar aqui que sim. Os serviços estão executados de modo a prevenir o aparecimento de dano físico futuro? Sim, está tudo executado, seguindo as normas. E aqui eu vou fazer algumas observações se necessário, tá? Coloquei essas informações aqui, eu vou começar a aferição da minha obra. Eu coloquei essa obra aqui, eu executei 100% dos serviços preliminares no primeiro mês, tá? E executei aqui também uma porcentagem dos serviços outros. Quais são os serviços outros nessa obra? Foi descer aqui para vocês verem, vou aqui na planilha PCI para vocês verem quais foram os outros. Foram os muros e as piscinas. Percebe aqui que mais ou menos 35% do serviço outros é muros. Então eu já executei esse muro aqui quase 100%. Então eu vou colocar aqui em outros que eu já executei aqui mais ou menos 30%, tá? Então aqui já tem uma aferição aqui de 7,17. Eu já executei também aqui parte da minha
da minha infraestrutura. Eu já fiz essas escavações aqui, mais ou menos. Então, vai dar aqui mais ou menos aqui uns 50% das fundações já estão executadas. Aí, ele já está com a aferição aqui prevista lá no cronograma, que foi uma aferição de 10% que eu coloquei aqui no cronograma. Então, eu consegui seguir esse cronograma aqui, eu vou informar aqui, ó, 10%, 10,02, certinho? Muito simples você fazer a aferição aqui. Então, tem mensurado acumulado, variação do período. Isso aqui eu vou mostrar como fica quando a gente fazer uma outra aferição no segundo mês, ainda nessa aula. Que eu vou fazer o anexo do relatório fotográfico, eles pedem para usar essa setinha aqui, mas como eu falei lá na planilha PCI, eu prefiro usar aqui o inserir, porque quando eu levo essa planilha para outro lugar, as fotos aparecem. Quando usa essa seta aqui, quando você manda essa planilha para algum lugar, as fotos não são anexadas aqui. Com a relação ao relatório fotográfico, eu separei algumas informações importantes que vocês precisam seguir. Aqui, ó, eu criei uma aba aqui e coloquei essas informações. Na sua planilha PCI, você não vai ter essa aba aqui, informações, tá, pessoal? Eu retirei essas informações aqui do normativo da Caixa. Então, prepare um print aí, que essas informações é muito importante para que sua medição seja aprovada pela Caixa. Então, ela está dizendo o seguinte: o relatório fotográfico da PLS deverá conter, no mínimo, tá, 12 fotografias, que bem evidencia os serviços realizados na etapa. E ao menos uma delas deve contemplar ali o logrador ali, a rua ali e o terreno, tá? Então, se atente a essas informações. E está dizendo o seguinte também: a fotografia deve ser coloridas, georreferenciadas, aí você pode usar um app que faz ali impressão das fotos ali, das coordenadas, da localização certinha da obra. Tem vários apps aí, você pode pesquisar aí, app de georreferenciamento em fotos, pois a Caixa exige que essas fotos sejam georreferenciadas. E não devem aparecer pessoas, ainda que de forma parcial. Então, evitem que saia o pedreiro, o ajudante, o eletricista ou o pintor nas suas fotos, pois a Caixa pode reprovar sua medição se estiver aparecendo pessoas. Pois tem aí essas pessoas, a Caixa quer resguardar o direito de uso de imagem. O relatório fotográfico deve conter, no mínimo, uma foto da fachada frontal, uma de cada fachada lateral, quando possível, se for possível tirar uma foto de cada fachada lateral, uma dos fundos e uma de cada cômodo a partir da porta, mostrando pisos e paredes, de acordo com o esquema fotográfico a seguir, tá? Então aqui, ó, você posiciona na porta e tira uma foto do cômodo. Posiciona aqui na outra porta e tira a foto do cômodo. De acordo com esse esquema aqui, tá? As fotos precisam seguir essas regras, tá? Se você estiver na fase preliminares e fundações, que é o caso dessa medição que eu estou fazendo aqui, necessita-se apenas uma ou duas fotos para mostrar ali, visualizar a execução completa da fundação, da movimentação de terra. Então, se atenta a esses detalhes aí, que é o caso meu, que eu estou aqui eu executei serviços preliminares, executei 50% das fundações e executei parte do muro. O muro meu está quase 100% concluído, eu coloquei aqui mais ou menos 30%, tá? Dos outros, que é o que o muro, eu estou ali na piscina, a piscina faz parte mais ou menos de 70 e poucos por cento, 70% e o muro 30%, o muro está praticamente concluído. Então, eu vou fazer aqui mais uma medição, tá? Eu fiz isso aqui, tudo certinho. Eu tenho que... O engenheiro, o responsável técnico, tem que assinar a assinatura do cliente. E aqui tem um termo aqui dizendo o seguinte: o cliente, o responsável técnico pela execução da obra, declara sob as penas de leis que são verídicas as informações aqui prestadas, que essas correspondem à atual situação da obra. Eventuais irregularidades identificadas no acompanhamento da obra sujeita ambos, o cliente e o responsável técnico, à inclusão no cadastro informativo de pessoas físicas e jurídicas em relacionamento com a Caixa, que é ocorrência, tá? Então você não vai ficar inventando aí uma medição que não existe. Afere o que realmente foi executado, porque depois, quando tiver a visita aí do credenciado na Caixa, você vai ter problema com as medições passadas, tá? Então, muito cuidado nessa parte aí. Faço a impressão aqui, mando para a Caixa, tudo direitinho, assino. E agora eu vou fazer mais uma medição. Depois de mais
30 dias, eu vou lá, altero aqui a data aqui de data do levantamento, próximo mês, aqui ela já vem aqui dizendo que é a segunda etapa. Eu vou colocar aqui que no próximo mês, e aqui eu vou colocar o seguinte, o mês atrás acumulado eu executei 10,02. Isso. E aqui eu vou colocar o seguinte, que no próximo mês eu executei 100% das minhas fundações. 100% das minhas fundações. E executei aqui, deixa eu ver aqui quantos por cento eu executei da minha infraestrutura. Vou executar aqui uns 50% da infraestrutura, 55%. 55% da infraestrutura, que deu um acumulado aqui de 10,08. Tá? Aí, ó, variação no período 10,08. Estou dentro do cronograma, 10,08 aqui, ó. Coloquei 10 no primeiro, que é o acumulado dá 20. Eu estou dentro do cronograma, 20,10. Estou a ter um pouco de folga. E assim, mês a mês, eu vou fazendo essa medição. Aí aqui eu vou inserir agora as fotos do mês atual. E aqui é importante você fazer descrever as fotos aqui, adicionar uma descrição. Então, é muito simples fazer o levantamento, mas precisa estar atento a algumas regras que a caixa segue, para que você não tenha problema aí na liberação da sua medição, que não atrase a obra devido a problema financeiro. Ok? Se você ficou com alguma dúvida aqui no preenchimento da planilha PLS, fique à vontade para comentar aqui abaixo do vídeo ou entre em contato comigo. Ok? Até a próxima aula.